Ei, gente, agora eu vou continuar a leitura de Grande Sertão Veredas. Então vamos lá. A ser que aqueles dias e noites se entupiram emendados num ataranto, servindo para a terrível coisa só. Aí era um tempo no tempo. A gente povoava um alvo encoberto, confinado. O senhor sabe o que é se caber estabelecido dessa constante maneira? Se deram não sei os quanto mil tiros. Isso nas minhas orelhas aumentou. O que azoava sempre isinia, pipocava, proprial, estralejava. Assentes o reboco e os vedos, as linhas e telhas da antiga casarona alheia, era o que para a gente antepunha defesa. Pudesse narrar, falo para o senhor crer, que a casa grande toda ressentia, rangendo queixumes, e em seus escuros passos se esquentava. Ao por mim, hora em que pensei, eles iam acabar arriando tudo, aquela fazenda em quadradão. Não foi, como logo o senhor vai ver, porque o que o senhor vai é ouvir toda a história contada. Morreu mais o Berósio, morreu o Cajueiro, o Moçambicão e Quinquerós. Para a gente se sortir, traziam as quantidades de balas. Rente Zé Bebelo andava em toda a parte, mandando-se atirar economizado e certeiro. Ah, meus filhos, não vão desperdiçar. Matem só gente viva. Ele trestampava. É coragem, é que pete. Que o morto morrido e matado não agride mais. Aí cada um gritava para os outros valentia de exclamação, para que o medo não houvesse. Aí os Judas xingávamos. Para não se ter medo? Ah, para não se ter medo é que se vai a raiva, a sebo. De dor do calor de inchação, aquele meu braço sempre piorava. A Laripe me cedeu de bondoso uma vasilha com água fria. Carreou para mim. Entremeio de atirar, eu molhava bem um pano, torcia por cima do braço, o gotejado frescor de alívio. Um companheiro sempre me ajudando conforme agradeci. Um urucuiano daqueles 5 urucuianos de Zé Bebelo. Isso no instante estranhei, notei de repente. Aquele homem fazia tempo que não se arredava de mim, sempre me seguindo por perto. Solevei uma desconfiança. Sempre o vulto presente daquele homem seria só por acasos? O urucuiano deles que o Salústio se chamava. O que tinha os olhos miudinhos em cara redonda, boca mole e 7 fios de barba compridos no queixo. Arreliado falei. Que é? Tu amigo ou comigo? Tatu, tua casa, para ele. Semissério ele se riu, comparsa urucuiano dos olhos verdes, homem muito feioso. Ainda nada não disse, coçou a barriga com as costas dobradas da mão, gesto do urucuiano. Eu bati com a minha mão direita por cima da canhota, que pegava o rifle, e deixei deixada, gesto de jagunço. Apertei com ele. Ao que me quer? Me deu resposta. Ao assistir o senhor sua bizarrice, o senhor é atirador. É no junto do que sabe bem que a gente aprende o melhor. A verdade com que ele me louvava. Se riu, muito sincero. Não desgostei da companhia dele, para os bastantes silêncios. Assim é o que digo, que quando o tiroteio batia forte, de lá e daí de repente estiava, aquilo servia um pesado salteção. Surdo pensei. Aqueles Hermógenes eram gente em tal como nós, até pouquinho tempo reunidos companheiros. Se diz, irmãos, e agora se atravavam naquela vontade de desigualar. Mas por quê? Então o mundo era muita doideira e pouca razão? De perto a doideira não se figurava transcrita, pois o urucuiano Salústio João mais olhei. Ali ajoelhado, ele mirava e atirava e fechava os olhos. Quando abria outra vez, queria ver alguém vivo? Sosseguei.
Aí eu não devia de pensar tantas ideias. O pensar assim produzia mal, já era invocar o receio. Porque então eu sobrava fora da roda, havia de ir esfriar sozinho. Agora, por que me valer, eu tinha de me ser como os outros. A força reunida da gente mamava era no sussenso da ira. O ódio quase sem rumo. O ódio quase sem rumo, sem porteira. Do Hermógenes e do Ricardão? Neles eu nem pensava. Antes pensei outra vez foi no embuste do urucuiano. Atual ele se ajoelhava dobroso, com a perna muito atrás, a outra muito para diante. Aquele homem, achei, estava mandado por Zé Bebelo para espreitar meus atos. A prova que era de que Zé Bebelo despachava traição. As espumas dele me espirravam. Será que fosse para o urucuiano salústio, no primeiro descuido meu, me amortizar? Tanto, não. Apostei. Zé Bebelo me queria vigiado, para eu não contar aos outros a verdade. Ora bem, que uns companheiros tinham avistado os bilhetes, eu escrever. O fato esquisito assim, em hora de começo de fogo, mas por certo pensavam que era para fazendeiros amigos nossos, chefes de homens, rogando que viessem com retaguarda e reforço. Agora Zé Bebelo temia que eu candongasse. Aí mandou o urucuiano fazer a minha sombra. Mas Zé Bebelo carecia de mim, enquanto o cerco de combate desse de durar. Traidor mesmo traidor, e eu também não precisava dele, da cabeça de pensar exato, ao que naquele tempo eu não sabia pensar com poder. Aprendendo eu estava? Não sabia pensar com poder, por isso matava. Eu aqui, os de lá do lado de lá. A nhanga que em riba da gente despejavam balaços de tantos rifles, balas que quebram tetos e portas. Ah, isso era desgraça sem mão mandante, ofensa sem nenhum fazedor, quase feito uma chuva de pedra, acontecer de trovões e raios, tempestade. Parecesse, eu ia ter raiva dos homens que não enxergava? Podia ter? Tinha toda, era dos que eu matava bem. Mas nem bem não era mesmo raiva, era só confirmação. Desse jeito foi que entardeceu, o sol piscou, a gente tendo perdido a certeza dos horários do dia. Afã de dessossego era só. Daí pegava um cansaço. Fechasse a noite, o perigo podia vir a ser maior. Os Hermógenes não iam investir, mediante trevas, para um fim ali dentro. De coronha e faca, morreu mais o quiabo. Outros atestavam uns ferimentos. Por se necessitar da capela, os defuntos a gente foi levando para um cômodo pequeno e sem janela, que era pegado na escadinha do corredor. A Laripe apareceu com uma vela, acendeu, enfiada numa garrafa. Vela sozinha para eles todos. Aí as lamparinas e candeias não bastavam? Debaixo de um alumiar de candeia, Zé Bebelo estava me convidando. A arte que logo entendi. Ele tinha mandado vir Joaquim Beiju e o Quipes para um segredado. Agora aqueles dois era para surtirem, saindo rastejando conforme o quiçá, e cada um levava seu punhado de bilhetes, enviados, por uma banda o outro da outra. O que Deus aprovasse, chegava. Assim eles aceitaram de cumprir e motivos não perguntaram, tudo encoberto. Então, se Zé Bebelo guardava uma tensão honesta, porque dito e feito era que não punha todo mundo ciente do tramado? Ainda esperei. Mas, dirá o Senhor, por que era que eu também não delatava aquilo, os efeitos e projetos, ao menos a de Adorim e a Laripe, eu não contava? Deponho que não sei. Aos perigos, os perigos. Só de uma coisa eu forte sabia, só que eu ia vigiar sempre Zé Bebelo. Ele trair vivo eu não deixava. Zé Bebelo tinha sua espécie de natureza, que servia ou atraiçoava. Ah, depois eu ia ver. Ah, eu ia ver se, no engasgo da hora, ele ia querer se estrapafar. Joaquim Beiju e o Quipes ainda foram na cozinha, cortaram um de comer, arranjar matula. Por essa volta o jacaré mesmo combatia também, às vezes em que não estava cozinhando e vinha atirar da beira de uma janela com um mija-fogo.
A noite breava própria. O mais escuro ia ser regulando em antes das 10 horas, que quando depois podia subir um caco de lua. Aos poucos, foi dando um tão respeitável silêncio, não se atirava de parte nem de outra. A gente mesma ficava na cautela de não se fabricar rumor nenhum, de não se pautear sem necessidade. De noite, o clarão das pólvoras marca a denúncia do lugar do atirador. Noite é para surpresas de estratagemas. Noite é de bicho no usável. O alaripe baixo falou. O cearense bom, esse permanecia em tudo igual. Com ele, a gente desproduzia qualquer remorso. O brigar parava sendo obrigação de vivente, conciso dever de homem. Por uns assim eu punia, por uns assim eu devia de ser inteiro leal, eu mesmo. Mas então eu carecia de encostar Zé Bebelo, o espremer na franca fala, a que ele soubesse de minha lei, a que ele sem um aviso não se desgraçasse. Mesmo por causa da gente, porque Zé Bebelo era a perdição, mas também só ele podia ser a salvação nossa. Então com ele eu ia falar o quieto desafio. Adiantava? Aí não adiantasse. Mas então eu carecia de armar um poder, carecia de subir para cima daquele homem. Eu tinha de encher de medo as algibeiras de Zé Bebelo. Só isso era o que valia. Contra o quanto ele lavorava em firmes pelo mais pensável, não descumpria de praxe nenhuma. Determinou o pessoal para sono e sentinela revezados, onde perto de cada um dormindo, um parava acordado, outros rondavam. Zé Bebelo mesmo, ele não dormia? Sendo esse o segredo dele, dava o ar de querer saber o mundo, o universo, administrava. Ao quase que a água para a serventia da casa vinha num rego, que beirava a cozinha, encostado no lateral, descia e passava ainda por baixo da coberta. A gente podia encher as latas sem arrisco. O que eles hão de é de demover o rego lá em riba, botar fácil a gente a seco. Zé Bebelo ponderou. Mandou reservar quantia repleta, as vasilhas achadas e procuradas. Fizemos, mas de destorcerem o veio do rego, nunca que sucedeu aquilo. Até o derradeiro final, correu água bastante, todo o tempo, fresca, abarulhava. Ao se fossem também empeçonhar o de beber, toleima, aonde iam ter sortimento de veneno para águas correntes corromper? Deus escritura, só os livros mestre. Na noite Zé Bebelo saiu, engatinhando por mais escuro e revestido com as roupas bem pretas que arranjou, dum e do outro. Ele devia de ter ido até longe, como rato em beira de paiol, que coruja come. Queria era farejar com os olhos o reprofundo. Voltou, aí deu ordem de outra coisa, que todos aproveitassem o sem-lua para suas necessidades boçais, aquelas tapadas estâncias. A gente ia num vão de buracos da banda das senzalas. Assim Zé Bebelo instruiu e se virou para mim. Inimigo que faz igual numeração ou menor do que a nossa. Por via disso é que não tomam coragem de dar assalto, e é também que eles não conhecem o interior desta boa casa. Falou-o tanto comigo. Porque era que ele me escolhia para o sussurro segredar? Me achava comparsa? Os beócios sem ideias não chegam a ser contrários para mim. Ele muxoxou, até desapontado, a modo que eu, em Zé Bebelo, quase que tinha perdido toda a minha fiança. A amizade dele eu para longe de mim já encostava, porquanto que, por mão minha, no incerto, ele podia ainda vir a precisar de ser matado. Eu estava em claro. Eu tinha preenchido aqueles bilhetes e cartas amanuense, os linguados de papel. Eu compartia as culpas, a invencionice de ambicioneiro. Riobaldo, tatarana, tu vem comigo porque tu é ponteiro bom. Fica de estado maior meu. Ele avolumou. Me inteirei. Ali era a vez. Ali era a alçada para eu fazer e falar o que já disse, que eu estava com essa razão na cabeça. Se tanto pensei, é a minha viveza, pelo que respontei. Eu vou com o senhor, e o urucuiano salústio vem comigo. Vou com o senhor e esse urucuiano salústio vem comigo, mas é na hora da situação. Aí
na hora da horinha? Estou junto, perto, para ver. Para ver como é, que será, vai ser. O que será, vai ser ou não vai ser. Alastrei no mal falar, no gaguejável. Senhor sabe por quê? Só porque ele me mirou ainda mais repentinamente, e eu a meio me estarreci, apeado, goro. Apateado? Nem não sei, tive medo não. Só que abaixaram meus excessos de coragem, só como um fogo se sopita. Todo fiquei outra vez normal demais, o que eu não queria. Tive medo não, tive moleza, melindre, aguentei não falar adiante. Zé Bebelo luziu, ele foi de rajada. Zé Bebelo luziu, ele foi de rajada. Ao silêncio, Riobaldo tatarana. Eu sou o chefe? Saiba o senhor, lá como se diz, no vertiginosamente. Avistei meus perigos, avistei. Como os olhos fechei, desvislumbrado. Aí como as pernas queriam estremecer para amolecer. Aí eu não me formava pessoa para enfrentar a chefia de Zé Bebelo? Agora, pois, mas agora não tinha outro jeito. Ah, mas aí, nem sei, eu não estava mais aceitando os olhos de Zé Bebelo me olhar. No mundo não tem Zé Bebelo nenhum. Existiu, mas não existe. Nem nunca existiu. Tem esse chefe nenhum. Tem criatura nem visagem nenhuma com essa parecência presente nem com esse nome. Eu estabeleci em mansas ideias. Aceitei os olhos dele não, agarrei de olhar só para um lugarzinho naquele peito, pinta de lugar, titiquinha de lugar, aonde se podia cravar certeira bala de arma, na veia grossa do coração. Imaginar isso no curto, nada mais nada. Tive medo não, só aquele lugarzinho mortal. Teso olhei tão docemente, sentei em cima de um morro de grandes calmas. Eu estava estando, até que quando minha tosse ouvi. Depois ouvi minha voz que falando adável resposta. Pois é, chefe, e eu sou nada, não sou nada, não sou nada. Não sou mesmo nada, nadinha de nada, de nada. Sou a coisinha nenhuma, o senhor sabe? Sou o nada, coisinha mesma, nenhuma, de nada, o menorzinho de todos. O senhor sabe? De nada, de nada, de nada. Ao dito falei, por quê? Mas Zé Bebelo me ouviu inteiramente. Há surpresas. Ele expôs uma desconfiança perturbada. Esticou o beiço, bateu 3 vezes com a cabeça. Ele não tinha medo? Tinha as inquietações. Sei disso, soube logo. Assim eu tinha acertado. Zé Bebelo então se riu, modo generoso. Adiantava? Ainda falou. Ah, qual, tatarana? Tu vale o melhor. Tu é meu homem. Para alargamentos. Murmurei o soço de coisa, o que nem era palavras. Ah, bem, vamos animar esses rapazes. Amém, ele disse, espetaculava. Daí desapartamos, eu para a cozinha, ele para a varanda. O que eu tinha feito? Não por saber, mas somente pelo querer, eu tinha marcado. Agora ele ia pensar em mim, mas meditado muito. Achei. Agora ele ia não poder trair, simples, mas havia de raciocinar às vezes, dar de rédea para trás, do avançado para a traição. Há certa graça a situação dele, aparvada. Eu estava com o bom jogo. Aquela noite meu quinhão dormi. No amiudar do galo, o tiroteio já principiava renovado. Mas só os tiros espaços para não espardiçar e render, porque eles estavam procedendo como nós, o igual imediato. A guerra fina, caprichada, bordada em bastidor. Fui ver o madrugar amanhã, uma brancura. O senhor sabe, no levante clareou o céu com o sol das barras, mas o curralão já estava pendurado de urubus. Os usos como eles viajavam de todas as partes. Urubu, passarão dos distúrbios, e quando dava que rondava o vento, o curral fedia, mas, perdoando Deus, tresandava mais era dentro da casa, mesmo sendo enorme. Os companheiros falecidos, se taramelou o quarto por tapar a soleira da porta, se forrava com algodão em rama e aniagens. O fedor revinha surgindo sempre. Traspassava. Há tanto depois a gente ouvia miados. Sape, o gato está lá. Algum gritou. Ah, era o gato, que sim, saiu soltado
surripiadamente, foi tornar a se ocultar debaixo de um catre, noutro cômodo. Carecia de se oferecer a ele de comer, que quem bem trata gato consegue boa sorte. No menos, na sala de fora, ocupei meu ofício de mosquetear. A ganho conforme as vasas, mais de um homem derrubei, que rolou em réu, sei que defini. Avistante que os urubus já destemiam o se combater dos tiros, assaz eles abaixavam para o chão do curral, rebicavam grosso, depois paravam as filas na cerca, acomodados acucados. Quando pulavam de asas, abanassem aquele fedor. O dia andando, a caatinga no ar aumentada. A caatinga no ar aumenta. Aí eu não queria provar de sal, roí farinha seca, com um punhado de rapadura. Na casa toda, como que não se achava 1 litro de cal, um caneco de creolina por vil remédio. Morreu o quimpidão. Se botou o corpo por cima de um banco na sala, provisório. Ninguém não queria mais coragem de ir abrir com presteza o quarto dos defuntos. O dia envelhecia. A roubo, estive perto de Diadorim, quase só para espiar, quase sem a conversação. De ver Diadorim com agrado, minha tenência pegava assim enfraquecer. Outros receios eu concebendo. O prazo que ali assim íamos ter de tolerar no carrego da guerra. A gente até carecesse, no derradeiro durar, de comer somente os couros assados. Conforme o caso terrível de Dutra Cunha, de um diabo que em sua fazenda do Canindé resistiu ao cerco de Cosme de Andrade e Olivino Oliviano. Esse Dutra Cunha era um homem de um olho só. Zé Bebelo bem sabia a história dele. Agora, de Zé Bebelo, eu risse. Montante de outras coisas ainda podiam suceder. De desde a madrugadinha até a viração da noite? Até a viração da tarde? Mas ninguém falava em Joaquim Beiju e no Quips. A uma hora dessas, ou eles já estavam arriados pelo inimigo, ou então traquejando nos caminhos, a rumo de cidades. Assim, entardecer, anoitecer, galopassem em algum cavalo arranjado nos campos, e o tempo da gente eles estendiam. Será que haviam de vir os soldados? Aquele outro dia morreu mais o acerejo. Há tudo o cheiro de morte velha, o mal fétido que vai terminar mazelando a gente. Sempre um dizer. A dita morrinha, até a água que se bebia pegava na boca da gente e rançava. A casa dos tucanos aguentava as batalhas. Aquela casa tão vasta e grande, com 10 janelas por banda e aprofundada até em pedras de pissarrão a cava dos alicerces. A casa acho que falava um falar, resposta ao assovioso a quando um tiro estrala em dois, de embiricica, entrantes as balas vinham, puxavam um fio de ar. Lascassem, mas os companheiros por conta à toa riam, não acrescentavam cangalha aos pesares. Mesmo quando se sobrecarregava um rir, os que estavam mais longe mandavam saber o porquê, ou gritavam por perguntar um empenho de combate. A resto, um Zé Vital deu ataque, o qual era um acesso sacramento de feioso, principiando depois que ele se queixava de sentir o nariz quente. Ele mesmo já sabia a data. E daí proclamava um grito de porco com frio e caía estatelado no chão, duro como um cano de arma, mas atanasava, batendo com os braços e pernas, querendo as ânsias coisa ou criatura em que se agarrar, e onde esbugalhava os olhos, a boca aspumada, escumando. Se disse, isto é doença velha pertencida, isto não é de fato, não é fato de guerra. Acesso que passava a estado meio semimorto, num vago, pois deitaram o Zé Vital numa canastra de couro, ao para a tarde e para a noite. Aí tudo navegava. A casa estava se enchendo de moscas, dessas de enterro, as produzidas. A cada quicada, elas presumiam o sujo, em penca maior, pretejavam. Para as coisas que há de pior, a gente não alcança fechar as portas. Desdenhei Diadorim, de ver Diadorim que, em febre de acertar e executar, não tomava consigo muita cautela, só forcejava por vingança. Punições maravilhosas. Diadorim mesmo, a cara muito branca da Dialma, a cara muito branca da alma
não se reconhecer, os olhos rajados de vermelho, o encovo. Aquilo era o crer da guerra. Por que causa? Porque Joca Ramiro constava de assassinado morrido? A razão normal de coisa nenhuma não é verdadeira, não maneja. A reneguei do que é a força, e que a gente não sabe, assombros da noite. A minha terra era longe dali no restante do mundo, o sertão é sem lugar. A Bigri, mulher minha mãe, não tinha me rogado praga. Alta manhã, em tudo repetido igual. O cantar do rifleio, afora o fedor ruim dos mortos e cavalos, e a moscaria que se esparramava. Mesmo com a minha vontade toda de paz e descanso, eu estava trazido ali no extrato, no meio daquela diversidade, despropósitos, com a morte da banda da mão esquerda e da banda da mão direita, com a morte nova em minha frente, eu senhor de certeza nenhuma. Senhor Tassília, minha noiva, que era para ser dona de tantos territórios agrícolas e hadadas pastagens, com tantas vertentes e veredas, formosura dos buritizais. O que era isso? Que a desordem da vida podia sempre mais do que a gente? A de jaz que a conformar com aquilo eu não queria, descido na inferneira. Carecia de que tudo esbarrasse momental meu para se tornar um recomeço, e isso era, pela última vez, pelas últimas, eu queria minha vida própria, por meu querer governada, a tristeza por Diadorim, que o ódio dele no fatal por uma desforra parecia até ódio de gente velha, sem a pele do olho. Diadorim carecia do sangue do Hermógenes e do Ricardão por via. Dois rios diferentes. Era o que nós dois atravessávamos? Do lado de Diadorim restei um tanto no afã de escopetear. O inimigo nunca se via, nem bem o mal, na fumacinha expelida de cada uma pólvora, artimanha, que agora eles de certo andavam disfarçados de mimbaiar. O senhor sabe, isto é, revestidos com moitas verdes e folhagens, adequado que, embaiados assim, sempre escapavam muito de nosso ver e mirar. Ah, mas deles tiros vinham, bala, estripitriz e o trapuz de nossas telhas se despencando. A mãe morte. Quem devia mais, esse morria? Oxente, não é que pegaram em mim e estou ficando cegado? Exclamou o Evaristo Caetité, quando descuidou a meia banda e levou em si uma carga total. Ele já estava sem jogo nenhum no corpo, as partes das pernas se esfriavam. Antes quase rindo se acabou, ficou tão de olhos. O que é que ele vê? Vê a vitória. Então, agora eu vou parar por aqui e a gente continua no próximo vídeo.